Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Como é que vocês têm passado? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de ciências. Eu sou o professor João Fontana, sou professor de ciências e hoje nós iremos resolver uns exercícios a respeito do sistema locomotor, beleza? Então preciso que vocês peguem lá o seu livro didático e também peguem lá o seu livro de atividades que nós iremos resolver alguns exercícios, beleza? Então acompanhe aqui comigo. Muitas pessoas usam nomes comuns para denominar partes do corpo humano. A maçã do rosto, por exemplo, corresponde ao osso malar ou zigomático, que faz parte do crânio. Usando a ilustração do esqueleto humano, da página 5, defina o nome científico dos ossos descritos a seguir. Então aqui nós temos alguns exemplos de ossos que eles são popularmente chamados. Então aqui nós temos, por exemplo, na letra A, o queixo. Como que é o nome baseado lá na figura da página 5, né, ilustração da página 5, preciso que vocês coloquem o nome científico deles. Como que é o nome do queixo? Então olha aqui, ó, o nome científico do queixo é a mandíbula. Letra B. Como que é chamado o osso da canela? Baseado lá na ilustração do esqueleto humano da página 5. Então aqui, ó, é tíbia. Então, letra C. Bacia. Como que é o nome científico dele? É o ilio. Letra D. Espinha. Como que é o nome científico da espinha? Então, coluna vertebral ou vértebras. E também nós temos aqui o osso da asa. Como que é o nome científico do chamado osso da asa? Escápula. Então, o nome científico queixo, mandíbula. Osso da canela, tíbia. Bacia, ilio. Espinha, coluna vertebral ou vértebras. E osso da asa é a escápula. Beleza, gente? Como é que vocês foram nesses aí? Então, agora eu preciso que vocês acompanhem aqui comigo na página, o outro exercício aqui, ó. Então, olha lá. Além de sustentar os músculos, alguns ossos têm a função de proteger órgãos. Considerem os seguintes órgãos e nomeiem o nome dos ossos que os protegem. Então aqui, ó, medula espinal. Como que é o nome do órgão que protege? Então olha lá, são as vértebras. Letra B, encéfalo. Qual que é o nome do órgão que o encéfalo ele protege? Então o encéfalo ele é protegido pelos ossos do crânio. O coração e os pulmões são protegidos pelas costelas e externo, que o conjunto de tudo isso é chamado de caixa torácica. Beleza? Próximo exercício aqui, ó. Observe a imagem que compare uma região normal de um osso com uma região que apresenta osteoporose. Na sequência, faça o que se pede. Então aqui nós temos um osso que ele é normal e um osso osteoporótico. Então olha aqui, ó, comparem a diferença entre eles. Tá? Então o osso osteoporótico e o osso normal. Então o que é a osteoporose, meus queridos? Então olha aqui, ó. Então a osteoporose é uma doença em que há falta de cálcio nos ossos, deixando-os menos densos e, portanto, mais suscetíveis a lesões. Então a resposta da letra A é essa aqui. Beleza? Letra B. Comparando as imagens, qual é o principal risco que uma pessoa com osteoporose pode sofrer? Então, letra B, a resposta é a pessoa com osteoporose ela pode sofrer fraturas com facilidade. E letra C, cite duas práticas que podem ajudar a reduzir os riscos da osteoporose. Então, letra C, os alunos podem citar a prática frequente dos exercícios físicos e a alimentação saudável, com a ingestão adequada de cálcio. O cálcio que ele proporciona rigidez aos ossos. Beleza? Então, olha aqui, ó. Então, essas aqui são as respostas. Vamos para o próximo exercício. Assinale V para o verdadeiro e F para falso. Depois, converta as afirmações falsas em verdadeiras e as escreva corrigidas nas linhas. Letra A. A musculação possibilita o aumento do número de músculos. Essa questão aqui ela está falsa, mas daqui a pouco a gente faz a correção. Os músculos dependem de vários sistemas para funcionar corretamente. Essa aqui é verdadeiro. Alguns músculos trabalham em conjunto com os outros. Quando um relaxa, o outro se contrai. Esse trabalho é chamado de antagonismo muscular. Essa questão aqui ela está
correta. Então, letra V de verdadeiro. Realizar atividades físicas é sempre bom para o organismo. Não importa a quantidade de exercícios que se faça ou a maneira como eles são realizados. Então, é falsa. Então, fica F, V, V, F. Vamos corrigir as alternativas falsas agora. Olha lá, a musculação... então a pergunta que estava errada aqui é a seguinte. A musculação possibilita o aumento do número de músculos. Então, a correção fica... A musculação possibilita o aumento do volume de células e a rigidez dos músculos, mas não aumenta em número. E a letra D, realizar atividades físicas é sempre bom para o organismo, não importa a quantidade de exercícios que se faça ou a maneira como eles são realizados. Então, realizar as atividades físicas é bom para o organismo, porém é importante buscar orientações quanto à quantidade de exercícios e a maneira de como eles são realizados. Muito importante lembrar lá do aquecimento e do alongamento, tá? Então, é isso aí. Próximo exercício. Os corpos de alguns animais, como os mamíferos, incluindo os seres humanos, apresentam várias semelhanças. Considerando a estrutura, a sustentação e a movimentação desses animais, quais são os sistemas corporais que interagem para o funcionamento adequado do organismo? Então, a estrutura, a sustentação e a movimentação dos mamíferos são resultado da interação, principalmente entre os sistemas ósseo, muscular e nervoso. Indique a resposta correta para cada uma das frases abaixo relacionadas ao movimento e à coordenação corporal. São eles que transmitem o estímulo para o movimento e contração muscular. Então, aqui, ó, qual que é? São os nervos. Sem eles, não haveria movimento, pois os músculos se prendem neles. Então, a resposta certa são os ossos. Os ligamentos podem ser encontrados nessa parte do corpo. Então, aqui a resposta certa são as articulações, tá? Além de sustentarem o corpo e permitirem um movimento corporal, os ossos têm como função a proteção dos órgãos vitais. Indique a numeração correta desses ossos de acordo com a sua classificação. Então, aqui nós temos o esqueleto axial, que é número 1, e o esqueleto apendicular, número 2. Tá? Então, esqueleto axial vai para proteção dos órgãos vitais e esqueleto apendicular, movimentação do corpo. Olha lá, crânio, número 1, esqueleto axial. Cintura escapular, número 2, esqueleto apendicular. Caixa torácica, número 1, esqueleto axial. Coluna vertebral, número 1, esqueleto axial. Cintura pélvica, número 2, esqueleto apendicular. Membros inferiores, número 2, esqueleto apendicular. E membros superiores, esqueleto apendicular também. Beleza? Outro exercício. Os ossos também são classificados de acordo com o seu formato. Na figura, assinale com um X 5 ossos longos e circule 2 locais onde normalmente são encontrados ossos curtos. Nas linhas, escreva a principal diferença entre ossos chatos e os irregulares. Olha lá, vamos fazer um X em 5 ossos longos. Então, por exemplo, o húmero, a ulna, o rádio, o fêmur, a tíbia e a fíbula. E aqui, ó, então, circular 2 locais onde normalmente são encontrados ossos curtos. Então, aqui, por exemplo, o carpo, o metacarpo e as falanges, então ossos da mão e das articulações dos pés. Tá bom, gente? E aqui, ó, a diferença entre ossos chatos e irregulares. Ossos chatos são aqueles achatados, pouco espessos, que exercem função de proteção, como os ossos do crânio. Já os ossos irregulares são aqueles que não têm formato bem definido, como as vértebras. Beleza, gente? Todas as pessoas necessitam realizar atividades físicas de acordo com a sua idade, a sua saúde e a sua saúde. Observe a imagem a seguir e indique 2 atividades que a pessoa deveria realizar antes de praticar exercícios para evitar lesões. Explique-as. Então, alongamento e aquecimento. O alongamento promove a extensão dos miócitos, aumentando a flexibilidade. O aquecimento proporciona o aumento da circulação sanguínea e da temperatura corporal, auxiliando a evitar possíveis lesões. Beleza, gente?
Então a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.